meus amigos, mais um vídeo no canal. Eu peço desculpas a demora de fazer um novo vídeo, né? Porque nesse tempo eu fico estudando, tenho outras coisas para fazer, mas mais estudando mesmo, pesquisando aquilo que eu posso desenvolver ou falar no canal. Então é benéfico, digamos assim, essa espera ou essa demora, né, de fazer vídeo, até porque esse canal ele não é simplesmente de comentar notícias do dia a dia, né? É mais de estudo, aprofundado, etc. Então fica complicado eu fazer um vídeo, por exemplo, por dia. Ficaria complicado, né? Talvez chegue um tempo que eu faça sim, né? Mas por enquanto é complicado. Antes de introduzir no assunto do vídeo, né? Você já está me seguindo no Instagram? Se você ainda não estiver me seguindo no Instagram e já é inscrito nesse canal, por favor, siga-me lá no Instagram, né? É Cristão Rodrigo Caldas, o nome do usuário. Então, se você ainda não conseguiu seguir, se você ainda não tem uma conta no Instagram, crie uma conta no Instagram, né? E vá lá e me siga, né? Em uma semana eu consegui mais de 1.000 seguidores, eu agradeço, né, o apoio de todos. Mas vamos continuar aí crescendo no Instagram, aqui no YouTube. Se você estava pesquisando no YouTube, caiu aqui de paraquedas, né? Gostar do conteúdo do canal, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, que isso ajudará bastante, ok? Bem, nesse vídeo eu queria falar, não vai ser um estudo muito aprofundado, né? Não vai ser um vídeo muito aprofundado, elaborado, que vai demorar muito, porque será apenas digamos assim, uma complementação do vídeo anterior, que foi sobre a questão do pós-tribulacionismo, né? A gente conseguiu entender que o pré-tribulacionismo, né, que o arrebatamento secreto não acontecerá de forma alguma, que a gente conseguiu ver que essa ideia, essa vertente escatológica, digamos assim, ela foi criada no século XIX, bem depois da época dos apóstolos e do próprio Cristo também. Então a gente viu isso tudo no vídeo passado. Se você não viu esse vídeo, veja, para você entender esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, né? Que vai ser sobre o quê? Vai ser sobre Mateus 24. Só que para a gente entender, por exemplo, Mateus 24, eu queria ler uma passagem de Mateus capítulo 25. Lembra quando Jesus está falando em parábolas, né? Como seria o reino, a volta dele, a volta do Filho do Homem, ou a volta do próprio Cristo? E ele falava por parábolas, né? Para as pessoas entenderem, mais os discípulos entenderem, vai ser assim, assim, assado. E chega lá no Mateus capítulo 25, você vai ver Jesus falando a parábola dos talentos, né? Que o Senhor chegou, deu 2 talentos para um, deu 10 para outro e 5 para outro, etc. e tal. E o que as pessoas fizeram com esses talentos, né? Mas o que eu queria ler para frisar é o seguinte: é Mateus capítulo 25, versículo 19, que vai falar assim: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Ou seja, o que eu queria frisar aqui é essa expressão, muito tempo depois. Aí você vai falar assim: não, Rodrigo, mas Jesus aí está falando por parábolas e tal. Mas é uma parábola referindo-se à volta dele. E aqui Jesus deixou claro, muito tempo depois, na parábola. Jesus aqui não falou pouco tempo depois, logo depois. Não, Jesus frisou, muito tempo depois. Porque a ideia da parábola é que aqueles servos, eles conseguiram multiplicar o talento, aquela coisa toda, o outro guardou, etc. Mas a ideia, que o próprio Jesus vai dizer em Mateus 24 também, é que ele vai demorar sim, ele vai ficar um tempo fora. Ele fala para os discípulos, ele fala para o povo ali, e nessa parábola ele frisa, muito tempo depois que o Senhor daqueles servos volta para fazer conta deles, ok? Então Jesus está deixando claro, muito
tempo depois. É por isso que o apóstolo Paulo, como eu falei no vídeo anterior, é por isso que o apóstolo Paulo combateu aquela ideia na igreja de Tessalônica de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Porque o próprio Jesus falou muito tempo depois. E Jesus não poderia voltar, digamos assim, né, naquele período da igreja de Tessalônica, porque não tinha passado muito tempo depois. Fora esse muito tempo depois, Jesus deixou algumas coisas para a gente entender, aí que a gente vai entrar em Mateus 24, para a gente entender o que precisa acontecer para Jesus voltar, né? Muito tempo depois. É que nem Jesus fala, quando a gente vai ver, né? Mais para frente, vai ser como nos tempos de Noé, né? Vai ser como a parábola das 10 virgens, dos talentos, etc. A ideia que Jesus passa é o seguinte: olha, vai chegar um tempo que eles vão pensar que eu estou demorando, então eles vão ficar dispersos. Eles quem? O mundo, a humanidade vai ficar dispersa, entendeu? A humanidade vai ficar dispersa, vai estar demorando tudo. No início, no primeiro século, segundo século, etc., as pessoas estavam concentradas, esperando Jesus, né, tal. Estavam, digamos assim, que se Jesus tivesse voltado naquela época, as pessoas estavam preparadas, ok? Então não faria sentido esse muito tempo, as parábolas que Jesus, os ensinamentos que Jesus fazia sobre as pessoas, vai ser como no tempo de Noé, né? As pessoas vão estar casando, dando-se em casamento, ou seja, literalmente, o mundo vai achar que Jesus está demorando, e aí vai ficar disperso, no sentido, será? Acho que não volta não, né? Está demorando muito. Por exemplo, na época de hoje, já passaram 2018 anos, né? Será? Então, vai ficar disperso. E Jesus voltará naquilo que o mundo estará disperso, né? Mas antes disso, para quem entender o que Jesus falou, vão ter sinais, ok? Por exemplo, em Mateus 24, quando Jesus chega algumas coisas que as pessoas interpretam erradamente. Eles estão passando em frente ao templo, e aí os discípulos falam para Jesus: olha o templo, etc e tal. E Jesus chega e fala assim: ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Pronto. E aí eles começam a caminhar. E aí quando é lá no Mateus 24, no versículo 3, diz que, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então perceba que quando Jesus vai responder, ele não está respondendo sobre a questão do templo ser destruído. Jesus está respondendo sobre os sinais da tua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus, depois deste versículo, Jesus começa a responder quais são os sinais que teriam que acontecer para a volta de Cristo, né? E aí o que acontece? Um dos sinais vai estar lá, Mateus capítulo 24, versículo 7 e versículo 8, que diz assim, o próprio Jesus falando: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então aqui Jesus já começa a deixar claro quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo. E aí Jesus começa a falar nação contra nação, reino contra reino, pestes, ou seja, doenças, terremotos, etc. e tal. Aí Jesus começa a falar o princípio dos sinais, o princípio das dores. O próprio Jesus mesmo, neste capítulo, vai dizer que isso aí é o princípio das dores. Não é tipo, você viu isso acontecer, então Jesus já vai... Não, isso é o princípio das dores. E aí eu trago para mim o seguinte: o que eu fico assustado é que aquilo que Jesus está falando aqui de sinais, eu não consigo ver em outra instância, eu não consigo ver em outra época da humanidade, pós-Jesus, né? Senão o século XX, na questão da Primeira Guerra Mundial. Por isso que tem o nome, Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914, de 1914 a 1918. Mas em 1914 começa
o que se foi chamado de Primeira Guerra Mundial. Se é a primeira, não houve antes uma guerra mundial. Poderiam ter havido batalhas, etc. e tal, de um povo contra o outro, assim, mas guerra mundial, nação contra nação, reino contra reino, aquela coisa toda, a primeira foi em 1914. E por consequência dessa guerra, né, começou-se no século XX muitas doenças, muitas pestes e muitas pessoas morrendo. A gente tem esses relatos, por exemplo, só no século XX morreram 3 vezes mais pessoas do que juntando toda a história da humanidade antes do século XX. Então o século XX foi um século de matança, um século de guerra, de fome, de peste, de doenças, de tudo que tem direito, principalmente na Europa, naquele continente ali perto, né, no Oriente, na Europa, etc. e tal, e respingando no mundo inteiro. Então, ao meu ver, eu não consigo assim, raciocinar outra coisa em que Jesus falando vai começar, os sinais começarão assim, reino contra reino, nação contra nação, fome, peste, etc. e mortes, etc. Eu vejo 1914 aqui, né? Eu vejo a Primeira Guerra Mundial neste versículo. Eu vejo o século XX neste versículo. E aí Jesus vai dizer também em Mateus 24, no versículo 21, o seguinte: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ou seja, começou os sinais, aí eu já dei um pulo, né? Você leia Mateus 24 em casa para você entender melhor, e eu estou apenas pontuando algumas coisas deste capítulo. Jesus aqui já falou da grande tribulação. O período de guerras, o período de fome, de doenças, começaria, só que seria um princípio das dores, etc. e tal. Aí depois de um tempo, chegaria o que a gente entende como a grande tribulação, né? Nos vídeos anteriores já falei algumas coisas sobre a grande tribulação, o povo, a estátua de Daniel. É bom você ver os vídeos, porque aqui eu estou focando apenas em Mateus 24, ok? Então aí a gente já chega no período da grande tribulação. Jesus falando. E aí o que Jesus fala em Mateus 24, 29 é que logo depois da aflição daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas, né? Então esse é o sinal que imediatamente acontecerá depois da grande tribulação e é o último sinal, digamos assim, visível, falando-se da volta de Cristo, em que ele iria voltar. Então, o que acontece? Eu posso dizer o dia e a hora que Jesus voltará? Não, não posso. Porque o próprio Jesus falou ali para os discípulos depois que o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai que está no céu, né? Só que Jesus, falando dos sinais que antecedem a sua volta, Jesus deu dicas, né? Por exemplo, quando Jesus fala lá em Mateus 24, no versículo 32 ao 34, ele fala o seguinte: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas que ele acabou de falar no capítulo 24 de Mateus, sabei que ele, ou seja, ele próprio Jesus, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Qual geração que não passará? Muitos pensam que Jesus está falando daquela geração dele, né? Porque tiram do contexto. Mas não, Jesus está falando da geração que começar a ver os sinais que ele falou. Qual que é o princípio dos sinais que ele falou? Nação contra nação, reino contra reino, não é? Então, quando foi a Primeira Guerra Mundial? 1914. Então, seguindo essa linha de raciocínio dos sinais, e não da volta de Cristo, mas dos sinais, até porque Jesus falou da parábola da figueira, que quando começa a ter, brotam folhas, etc., as pessoas vão saber que está próximo o verão. Então, os sinais mostram que, está próximo, né, a volta de Cristo, porque esses sinais já estão acontecendo. Então, se você pega 1914, que foi a Primeira Guerra Mundial, ali começa a geração que Jesus falou, essa geração não passará
sem que todas essas coisas aconteçam. Todos os sinais aconteçam, que Jesus falou em Mateus 24, ok? Então, em 1914, seguindo essa linha de raciocínio, começa a geração que não passará até que todos os sinais aconteçam, ok? E aí Jesus vai falar lá em Mateus 24, 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Que eu falei no início. O povo vai estar disperso, etc., achando que está demorando muito, e Jesus volta, né? Então, os sinais a gente tem como saber. Os sinais a gente tem como saber a época. E eu acredito que nós já estamos vivendo esses sinais que começou em 1914. Então, se você pega geração, vamos pegar do exemplo dos dias de Noé. Quanto tempo demorou desde quando Deus anunciou que ia destruir o mundo até Noé entrar na arca? 120 anos. Vamos supor que essa geração de 120 anos trazer para os dias de hoje, que a gente pega 1914 e coloca mais 120 anos, daria 2034. Então eu acredito que até 2034, esses sinais que Jesus falou em Mateus 24 poderão acontecer. Então eu acredito que nós somos a última geração, nós somos a geração que vamos ver os sinais que antecedem a volta de Cristo acontecendo. Talvez até, se eu tivesse num jogo de pôquer, eu iria ao win, né? Eu apostaria tudo que nós vamos ver a grande tribulação, sim. Ela já está próxima, né? Se a gente for seguir esse raciocínio, ok? Se a gente for seguir esse raciocínio. Então, os sinais que antecedem a volta de Cristo estão próximos e já estão acontecendo, já começaram a acontecer. Depois de todos esses sinais, e aí o último, o sol escurecer, a lua, não dá, as estrelas caindo do céu, etc, etc, depois desse sinal, aí sim a gente fica, nós que estamos preparados, a gente fica na expectativa, lembrando que passou grande tribulação, passou anticristo, passou apostasia, né, etc e tal, e houve esse sinal, sol, lua e as estrelas caindo, que Jesus fala em Mateus 24, depois desse sinal a gente tem que ficar na expectativa de que a qualquer momento Jesus pode voltar, né? O dia, a hora da volta de Jesus, a gente não tem como saber. Mas os sinais acontecendo e até o último acontecer, a gente tem como saber sim a época. Jesus deu algumas ideias, né? E o foco principal é a Primeira Guerra Mundial, onde começa reino contra reino, nação contra nação, consequência disso doenças, muitas mortes, século XX. Ali é o início dos sinais. Ok? Dos sinais que Jesus falou. Então, possivelmente, nós estamos acompanhando os sinais que antecedem a volta de Cristo. Então, essa é a complementação que eu queria fazer daquele vídeo anterior. Não é uma coisa muito elaborada, não é uma coisa muito extensa, mas é só para fortalecer o vídeo anterior e deixar claro que os sinais nós temos como saber a época, a volta de Cristo não. Ok? Então, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para quem se interessa pelo assunto, né? Se não se inscreveu no canal, se inscreva, me siga lá no Instagram, né? Vai ser importante demais. E vamos que o estudo não pode parar.